Olha, você vai assistir a partir deste momento mais um podcast Liberdade de Expressão, um produto da Conexão TV. Assista e compartilhe para geral. Amo este podcast. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez entrando aqui dos nossos estúdios da Conexão TV, um espaço que nós montamos aqui em São João Nepomuceno para podcast, para receber nossos amigos, profissionais, pessoas que desempenham um trabalho legal no universo da política, do esporte, empresários também, são amigos da Conexão TV. E quem está com a gente aqui hoje, não está aparecendo para você ainda, já vai aparecer. Quem está aqui com a gente hoje ao redor da mesa é alguém muito querido aqui em São João Nepomuceno, desempenha um trabalho nota 1000 na área da fotografia, fez parte e faz parte de várias histórias em São João Nepomuceno, porque fotografia é história, né? E ele faz parte de várias famílias, casamentos, aniversários, e vamos ouvir mais da história dele na área da fotografia. Mas é alguém muito querido, alguém que faz parte da história também de São João Nepomuceno, faz parte dessa história de registro em São João Nepomuceno. Garanto que você vai gostar demais desse bate-papo, desse podcast aqui na TV. Ele já está aparecendo para você a partir desse momento. Nosso querido Murilo Borges é muito conhecido em São João Nepomuceno, não somente em São João, tá? Mas tem uma trajetória linda também na região. Várias cidades, o Murilo desempenha um trabalho belíssimo, um trabalho com fotografia, com registros. E vamos conversar com ele sobre essas mudanças, né, que aconteceram nesse ramo, nesse cenário da fotografia. Murilo, prazer muito grande, cara, te receber aqui, uma honra. Eu sou um admirador do seu trabalho, um dos admiradores do seu trabalho. Você é um cara muito querido aqui em São João, desempenha um trabalho nota 1000 e é uma honra muito grande te receber aqui para um bate-papo hoje. Rony, muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história, né, dessa história da fotografia, e vai ser um prazer estar com esse bate-papo aqui. Beleza, Murilo. Murilo chegou em São João Nepomuceno há um tempo já, há 12 anos no mercado, acompanhou muitas mudanças, né, Murilo? Mas você chegou forte em São João. Eu lembro que quando você abriu as portas aqui, começou seus primeiros cliques, né? Suas primeiras fotografias, já chamou a atenção da cidade na época e chama até hoje, né? Pelo jeito inovador de fotografar, pelos ângulos que você tem a criatividade de pegar. Você tem essa facilidade, é dom, misturado com dedicação, que nasceu aquelas fotos lindas que nós presenciamos, né, Murilo? Mas fala um pouquinho dessa chegada em São João Nepomuceno. Eu sei que antes de chegar em São João Nepomuceno, você já trabalhava com fotografia também fora, né? O que presenciamos em São João foi um trabalho assim, que foi aperfeiçoando fora de São João e estourou aqui na cidade. Mas fala um pouquinho dessa chegada sua em São João, os primeiros clientes aí que chegaram lá para fotografar com você, esse impacto que foi a chegada de Murilo Borges em São João Nepomuceno. Roninho, tem 12 anos que eu estou com a marca Murilo Borges aqui em São João. Há 12 anos atrás, quando eu cheguei na cidade, não foi nada fácil, né? Porque estava iniciando, né, aqui na cidade, muitas pessoas não me conheciam, embora eu cresci na cidade aqui ao lado, né, que é em Descoberto. Pertinho, um abraço para Descoberto. Sim, e então assim, mas muitas pessoas aqui não me conheciam. Sim. Então há 12 anos atrás eu estava iniciando, já fotografava em São Paulo, como morava em São Paulo, morei 17 anos em São Paulo, então, só que muito além, né, de ser fotógrafo, eu me vejo como um ser humano que ama o que faz. Sim, sim. Né? E a fotografia reflete muito isso, né? O amor pela imagem. Sim. Né? Porque eu reconheço a fotografia muito além, né, de só um simples registro, mas é o registro da emoção. Então sim, isso que eu busco, sempre busquei, né, com o meu trabalho, sim, registrar a emoção, registrar aquele sentimento que está acontecendo ali naquele momento, seja de uma gestante, seja de um bebezinho, seja de um casamento, mas eu tenho a consciência que a fotografia, a longo prazo, ela vai ter o poder de reviver esses sentimentos. Então, assim, praticamente, até eu uso esse bordão, né, que a fotografia é eternizar momentos. Olha, legal. Legal.
A fotografia passou por muitos desafios, momentos relâmpagos, né? Nós acordamos, nós dormimos com o filme e acordamos com o digital. Foi praticamente isso, foi rápido demais a coisa. Mas a fotografia, ela deixou apenas de congelar momentos e ela passou a criar experiências e conectar memórias e transformar imaginação em realidade. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Deixamos de usar a fotografia só para congelar momentos. Hoje você olha uma fotografia, não é um momento só congelado, né? Sim. Tem uma experiência por trás daquilo, né, Murilo? Tem memórias, tem transformação, tem imaginação que transporta você para uma realidade. A mudança foi grande, né? Sim, a mudança foi grande e para quem estava nesse mercado, né, com o analógico, sofreu um pouco e até algumas sofreu até bastante, né, porque ainda ficaram presos ainda, né, a não mudar, né, pro digital, via com um certo olhar negativo. Sim. E suspeito, porque era uma tecnologia muito nova, né, de você poder clicar várias vezes, estar ali, não precisar passar pelo processo de revelação, porque antes você fotografava, só você ia ver o resultado, né, principalmente o cliente ia ver o resultado, até o fotógrafo mesmo, só ia ver o resultado quando passasse por aquele momento da revelação, né, que usava aqueles produtos, né, químicos. Sim. Né, então era muito mais caro, era muito mais trabalhoso, né, esse processo, e só se via no final o resultado final. Então essa questão da experiência, né, de criar uma experiência para ser registrada, ficava quase que limitada, né? Embora assim, tem muitos sentimentos, né, em todos os tipos de fotografias, e no analógico também já existia isso, só que hoje a gente consegue trabalhar mais em experiências, né, daquele momento a ser fotografado, e do que só simplesmente clicar, né? Então a quem passou, né, e todos nós passamos. Eu peguei, embora o início profissionalmente, o início do digital, né, mas assim, a minha infância era o analógico. Então, assim, eu lembro que quando eu ia viajar, ia passear, minha mãe falava assim, só tem 12 poses, então não fica gastando com bobeira, não. E às vezes era excursão de escola, queria fotografar passarinho, queria fotografar qualquer coisa, assim, né? E aí, só que aí você tinha que ter um certo controle do que você ia fotografar, porque acabava aquelas poses, né? E na ficava época era 12 poses, 24 e 36, exatamente. Eram os filmezinhos, rolinhos que chamava na época, eram, né? Os rolos, Então você tinha que ter um controle realmente ali para não ficar sem cliques. Você não ficar sem cliques, exatamente. Acabava, para não acabar o passeio e você não ter mais cliques, né? Sem dúvida. Agora, 12 anos, Murilo, isso é só em São João? Essa trajetória só em São João. Só em São João, 12 anos permanecer no mercado com o nome lá em cima e com a agenda que você tem que ter muita criatividade, né? Nós observamos lá, não é só cliques, como a gente está conversando aqui, não é só fotografia. Tem um estúdio, tem um cenário muito bem feito. Dá para notar que o Murilo ama o que faz, tem paixão pelo que faz de tudo para encantar seu público, seus clientes, né? E quando nós chegamos lá, nós presenciamos um estúdio bem montado, uma estrutura bem legal, equipamentos também que acompanham as tendências também. Nós observamos que você vira e mexe aí, está com as câmeras legais, umas câmeras bem atualizadas. Isso tudo responde à permanência no mercado nesses 12 anos, né? Sim, com certeza. Sempre tem que estar atualizado, né? Porque a mudança hoje, ela é muito rápida. Então, se você não se atualizar em questão de tecnologia, questão até de ideias também, hoje, antes poderia ficar até um pouco era mais restrito a informação. Sim. Hoje a informação ela está muito expansiva e muito rápida. Então hoje o cliente vê o que está acontecendo em volta mesmo na cidade, né? E também não só na cidade, mas em outras cidades, em outros estados, né? No mundo. Então assim, a gente o profissional que fica limitado a só um estilo e a um método de fotografia, principalmente no ramo da fotografia, ele vai ficar obsoleto. Sim. Então, assim, a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, sempre procurei me atualizar, a trazer novas ideias, a novos conceitos e principalmente em torno disso tudo é o amor. Né? Se você não tiver
o amor no que se faz, fica impossível de você se dedicar com tanta precisão, né? Porque a vida ela exige muito movimento. E se a gente não tiver esse movimento... E adaptação, né? E essa adaptação. Porque, assim, esse movimento que eu falo, assim, são vários pilares. Sim. Né? É saúde, é trabalho, é família, é espiritual, né? Então, amigos. Então, esses pilares, eles têm que estar sempre em constância. Se você não pode só se dedicar só ao trabalho, só à família, né? Você sempre tem que estar nesses 5 pilares que eu falo. E esses pilares... É muito difícil você sempre estar se dedicando a eles. Então, assim, a fotografia e o meu trabalho, né? Por dedicar com tanto amor e tanto carinho, que eu preciso estar com os outros pilares alinhados para não me entrar num desequilíbrio. Coisa que durante esses 12 anos, né? É difícil se manter. Sim. E em alguns momentos da vida eu negligenciei algum ponto para focar em outros e a saúde pede. Né? E aí eu já tive o TDAH, foi descoberto há pouco tempo. Sim. Passei por uma cirurgia de apendicite, quase, praticamente posso falar assim, quase morri, né? Fiquei 45 dias internado. Então, não foi negligência em função ao trabalho, mas são às vezes excessos que a gente vamos criando, né? Ou alguns certos tipos de negligências, né? Com alimentação, com cuidado, com alguns exames regulares que a gente podemos fazer e que nisso a gente pode amenizar, né? Esses complexos. Assim. Uma coisa que observamos também, Murilo, você tem uma facilidade muito grande de se relacionar, você tem muitos amigos aqui em São João. Isso não é eu que estou falando, as suas redes sociais expõem isso. Você tem essa facilidade de estar rodeado de pessoas, você participa de trabalhos esportivos da cidade, maratonas, gosta de correr, de prática de esporte. E uma das coisas que a gente observa lá é o Murilo bem relacionado, né? Um Murilo que sabe entrar, sabe sair, sabe conquistar pessoas com facilidade. Isso tudo faz parte da profissão também, né? Porque você trabalha com famílias, você precisa ter essa facilidade, esse dom de lidar com gente, lidar com pessoas, e dá para ver que você tem esse dom. Não só uma facilidade, né, em relação ao trabalho, mas também no meu dia a dia. Né, eu cresci, sou filho único. Sim. Então, assim, no início, né, toda a fase de adolescência, a gente é mais tímido, eu era muito tímido, tinha muitos bloqueios, né, de entrar numa roda de amigos, de interagir com muitas pessoas e principalmente pessoas que eu tinha que fazer conexões rápidas, né, como hoje um trabalho de casamento, um exemplo, né, ele exige conexões rápidas com pessoas que normalmente é a primeira vez que eu estou vendo, tendo contato. Sim. Então, mas eu cresci, né, com essa certa dificuldade e com desenvolver, né, da vida, e eu fui criando habilidades. Né? Então hoje eu posso agradecer, né, essa transformação que eu tive ao longo da minha vida e que me permite hoje no meu trabalho eu criar laços de amigos, né, e fortalecer amizades. E não só, né, amizades longas, né, como eu tenho aqui em São João, e agradeço muito, né, nesses 12 anos, a gente não se constrói uma marca sozinho. Verdade. Né? Então, assim, se hoje existe a marca Murilo Borges, é devido à confiança dos clientes, devido à confiança das pessoas, né, que depositaram essa confiança e acreditaram no meu potencial. Porque se não tivesse essa confiança, né, a gente não existiria a minha empresa. Beleza. Então, assim, só tenho a agradecer. E assim, hoje essa situação, essa habilidade hoje, né, de entrar em todos os ambientes, desde ao esporte, ao meu trabalho, ou grupos de amigos pessoais, né, acho que é devido a esse conjunto, né, que a gente vai elaborando durante a vida. Beleza. Dá os parabéns por isso, Murilo. Eu acho que precisamos construir amizades, relacionamentos, estrutura fora da profissão, que é isso que vai fazer com que a marca fique mais forte, né? Não é só trabalho, é convivência, é parceria, tudo isso faz muita falta e dá muito peso à marca, à profissão e ao estilo também.
Mas, Murilo, vamos falar um pouquinho sobre a nova fase do estúdio e a nova forma de trabalhar. Fala um pouco disso pra gente. Você está implantando aí uma nova roupagem, uma nova fase e uma nova forma de trabalhar em São João Nepomuceno. Fala um pouco disso pra gente. Então, Roninho, hoje estou num novo ambiente, né, de 2025 para esse ano de 2026. Eu passei por uma transformação e hoje o novo espaço, ele procura estar mais próximo do cliente, para trazer mais uma sensação, né, uma experiência da fotografia e que não só o cliente se sinta como se estivesse indo para só fazer uma foto. Né? Então, assim, hoje a experiência... Sempre trabalhei isso com experiências, né, trazendo o ambiente acolhedor, mas hoje é muito mais voltado para essa experiência. Antes, assim, eu conseguia fazer um ensaio com 1, 2 fotos, né, ia rapidinho ali e terminava. Hoje tem um mínimo de fotos para exatamente um mínimo de tempo, né, para exatamente gerar essa experiência, gerar esse ambiente acolhedor e voltado, né, para o cliente se sentir... ter essa experiência o melhor possível para eternizar aquele momento, seja de aniversário, seja um casamento, seja um momento de gestante. Então, para gerar a melhor experiência para aquele momento. Legal. A preocupação é gerar uma boa experiência, né, Moreira? Com certeza, é isso mesmo, assim, é gerar uma boa experiência e que essas experiências que ele veja, né, no dia seguinte, na semana seguinte, mas que principalmente que ele veja ao longo dos anos e ele consiga reviver essa experiência da melhor maneira possível. Tá aqui, ó, fotografia mais voltada para uma experiência e momentos reais. Esse é o foco. Esse é o foco. Beleza. A importância, Murilo, de memórias e conexão através de fotografia. Isso precisa ser levado bem a sério. Nessa conexão bem importante da memória, ela transportar experiências e momentos através da fotografia. Sim, com certeza. Se você não tiver essa conexão, né, da experiência e daquele momento real, né, se torna só mais um clique. Né? Então se torna, quando o cliente vê, não vai ter a emoção, né? no olhar, no gesto. Então o que eu procuro hoje através da fotografia é isso, assim, seja um gesto, um momento, um movimento no corpo, então que aquilo passa um sentimento. Né? Sim. E trabalhar com registro é importante até que o pessoal de casa, nossa audiência, preste bem atenção nisso que a gente vai colocar agora. Você contratar um fotógrafo ou um cinegrafista ou alguém para fazer o registro do seu momento, do seu casamento, do seu aniversário, é importante escolher a dedo, né? Porque o momento não volta mais, né, Murilo? O momento é único, a experiência é uma experiência que deve marcar, porque ali tem familiares de longe, familiares de perto, tem um noivo, tem a noiva, tem a emoção, tem toda uma cerimônia acontecendo. Então, se não tiver uma criatividade, alguém que tem consciência que não é só cliques, sim, tem que ter uma experiência nas fotos, tem que ter emoção nas fotos, tem que ter um registro que vá perpetuar uma geração e que vai levar a emoção até para a próxima geração, porque os netos vão ver esse álbum, né, Murilo? Sim, com certeza. Então, acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado, né, Murilo, com quem ela contrata. Sim. Ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê a pessoa pegando uma câmera e se aventurando, ela pega um celular e se aventura, mas não tem uma experiência por trás. Eu acho que isso precisa realmente, deve ser repensado. Você que vai casar, você que quer fotografar aí seu filho, sua filha, é importante que você procure alguém que tenha já uma experiência no mercado. Como o Murilo, né? Está aí há 12 anos no mercado, é uma trajetória que é reconhecida não por mim, através dessas palavras aqui, não. É reconhecida pelo público que já passou pela mão do Murilo. E esse público saiu falando do trabalho do Murilo para outras pessoas que se tornaram clientes também. Então você vê que é importante você procurar alguém que tem uma história, tem uma trajetória, para que você possa pegar um registro lá na frente e se emocionar. Pegar aquelas fotos lá na frente, pegar aquele álbum, aquela filmagem e ver que valeu a pena, né? Você ter escolhido alguém que entende realmente,
Porque existem pessoas que se aventuram e existem pessoas que escreveram uma história na área, uma história no segmento. E isso deve ser respeitado, né, Murilo? Eu acho que essa hora é uma hora de pensar bem quem é o fotógrafo, quem é o cinegrafista, quem é a equipe que está por conta do registro. Porque se não chega lá na frente, tem uma decepção, né? Isso acontece demais hoje. Hoje acontece, e infelizmente, né, sobre essa questão da decepção do que quando recebe o material, sim, ou às vezes quando até deixa de receber o material, quando contrata. Tem essa. Porque, pode deixar de receber o material também. Infelizmente, triste situação. Tem essa situação. Mas assim, eu acho que até muito esse assunto, né, vai muito além só de contratar o melhor profissional. Eu acho que quando o cliente vai contratar, eu acho que ele tem que ter a consciência do que ele vai receber. Porque é diferente porque eu não me considero o melhor fotógrafo. Né? Por mais que eu tenha experiência, por mais que eu faça o meu melhor, eu tenho a consciência que eu não sou o melhor da cidade, eu não sou o melhor do Brasil, muito menos. Então assim, eu acho que vai muito, esse assunto, ele vai pro lado da consciência do que está se contratando. Então, às vezes, assim, tem um fotógrafo que às vezes ele é mais artístico. Então, tem um fotógrafo que ele é mais emoção. Tem fotógrafos que trabalham com uma equipe de 10, 15 pessoas trabalhando ali. Então, cada profissional, ele tem um estilo de fotografia, e um tipo de fotografia, e um tipo de entrega também de experiências. Sim. Então, assim, o que eu falo sobre essa questão, né, de quando vai se contratar, até quando o cliente, quando é novo e não me conhece, não conhece meu trabalho, eu vejo que venha por indicação, ou às vezes assim, ganhou de presente a fotografia e me escolheu, né, quem está presenteando me escolheu para dar de presente para uma pessoa, seja a noiva, seja uma gestante. Eu sempre tento conversar com o cliente e fazer uma reunião para que ele conheça o meu trabalho, porque hoje o campo da fotografia ele é muito amplo, né? E como eu trabalho com experiências e tento passar, né, além da foto, né, só de um registro, porque também existe outro tipo de fotografia, que é a fotografia jornalística. Então, assim, a fotografia jornalística nem sempre ela precisa passar emoção. Então, ela realmente só mostra aquilo que está acontecendo. Às vezes não movimenta, mesmo aparecendo algo que às vezes não esteticamente não vai compor a fotografia ou aquela imagem, seja em vídeo ou em foto. O jornalista, né, o fotógrafo jornalista ou o cinegrafista, ele não vai movimentar nada ali, porque é só um registro jornalístico. A fotografia de eventos, né, ou quando você vai trabalhar com emoções e sentimentos, então você às vezes tem um outro tipo de olhar, que é esse cuidado. Então, quando vai se contratar, né, eu sempre converso com o cliente, ou quando está me contratando, ou quando está só pensando em contratar algum fotógrafo, eu sempre falo isso assim, tenha consciência do que você quer receber. Se você quer receber uma fotografia jornalística, que existe também, até dentro do casamento tem a fotografia jornalística, tem ou uma mais artística, ou que trabalhe mais com emoções. Então, assim, eu tento mesclar um pouquinho de tudo no meu trabalho, né? Mas, assim, meu olhar é o meu olhar. Então, assim, se o cliente desejar o meu trabalho, conhecer meu trabalho, me desejar, eu vou ficar muito feliz e vou tentar entregar o melhor. Legal. Rede social, Murilo, o que você acha? Ajudou, atrapalhou? Eu acho que é uma vitrine importante também, né, para quem vai casar, para quem quer registrar o aniversário do seu filho, porque é uma vitrine a rede social. Você pode entrar lá e conhecer um pouco mais o trabalho antes de contratar. Agora, no seu ponto de vista, a rede social, ela ajudou ou ela atrapalhou? Sem dúvida, a rede social ela veio para ajudar, né? Não tem como você ir contra a rede social. E não só esse fato, né, dela de trazer todas as classes, né, todas as pessoas, ela veio para facilitar a nossa vida. Então, assim, antes, para você fazer uma divulgação de um trabalho ou da sua marca, do seu nome, você tinha que investir muito, né? No jornal, esperar o boca a boca. Então, assim, ela veio para facilitar a nossa vida. Então, assim, e ela tem todos têm acesso, né? Então, de uma forma
que não fique só limitado quem tem mais condições ou menos condições. Então, assim, eu acho que ela só veio a favorecer o nosso trabalho. E se torna uma vitrine, né? Sim. Agora, a gente está terminando um pouquinho essa primeira fase, a gente vai falar um pouquinho sobre a rotina no esporte, que o Murilo pratica também, é esportista. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto também, mas vamos explorar um pouquinho mais sobre esse cenário, essa experiência, essa bagagem que o Murilo tem nesse cenário de fotos, né? Agora, o casamento, ele mudou muito também, né, Murilo? Aquele casamento que tinha um roteiro já pré-determinado, está cada vez mudando, tem surpresas acontecendo a cada momento no casamento, e o fotógrafo precisa ficar bem atento a tudo isso, né? Até entrada das alianças com drone hoje, então tá inovando tudo está ficando diferente, tudo está ficando de um novo formato, e requer do fotógrafo essa sensibilidade, esse olhar detalhista do que está acontecendo nos 4 cantos daquela cerimônia naquele exato momento. Isso é fácil fazer, Moreira? É fácil você ficar atento a tudo, a todo momento, porque uma coisa pode estar acontecendo e o registro não pode se perder. Não, com certeza hoje é inadmissível você perder qualquer momento, principalmente de um casamento, né? Que os noivos se dedicam, eles sonham, né? O casamento, ele é muito mais amplo do que só uma fotografia, só aquele momento. Porque tem ensaios, tipo ensaio fotográfico, dá para você, errou alguma coisa aqui, não ficou legal, a gente repete. Num casamento, principalmente tem a cerimônia. Sim. Não tem como você voltar atrás, pedir para o padre voltar aquele momento do beijo, ou voltar o momento da bênção, ou esses momentos, né, a entrada dos padrinhos, a entrada das crianças. Então, são momentos assim, únicos e que são muito rápidos. Então, assim, exige muito do fotógrafo, né, da equipe inteira, o cinegrafista, hoje o videomaker, né, que também é uma outra área que está crescendo cada vez mais. É uma área nova aqui. É uma área relativamente nova, que é praticamente instantânea, né, está acontecendo um evento ali e o videomaker já está postando. Então, o fotógrafo, né, que seria quase que o central, né? Toda a equipe tem sua importância, sim, mas o que vai para o álbum, né, impresso é a fotografia. Então, a noiva, né, espera que tenha todos os momentos ali registrados. Então, essa questão do fotógrafo olhar todos os ângulos, estar atento a tudo que está acontecendo, isso vai da experiência, e principalmente não só da experiência, mas da dedicação do fotógrafo, de fazer uma reunião antes, de conversar com a noiva o que vai ter, né? Tem o cerimonial hoje é essencial num casamento, ou até hoje 15 anos se exige também que tenha um cerimonial, então para passar todas essas informações e não perder nenhum momento. Que legal. Murilo, você que é um cara que conhece, é da área, é do ramo, qual o equipamento adequado hoje? Uma câmera que você possa falar pra gente agora, Rony, essa aqui é boa. Ela é adaptável para casamento, para aniversário. Qual a câmera que você tem paixão, que quebra o seu galho mesmo, resolve qualquer situação? Qual tipo de equipamento você pode falar pra gente agora aí? Não precisa citar vários, mas uma que você, olha, se não, essa aqui resolve mesmo. Roninho, o que eu sempre digo, assim, quando me perguntam isso, é uma indagação e é uma curiosidade de todas as pessoas quando olham a fotografia como um trabalho, né? Sejam pessoas desejando entrar no mercado, sejam pessoas curiosas mesmo para saber qual que é a câmera melhor, né? E até exige a curiosidade de saber se a minha câmera é melhor, se a do outro é melhor, mas não falando só do fotógrafo entre fotógrafos, não. Às vezes até hoje ficou eclético assim e ficou possível de todos terem câmeras. Às vezes tem clientes que às vezes têm uma câmera até melhor que a minha em questão de benefícios que aquela câmera tenha. Sim. Só que hoje o que acontece com a câmera fotográfica? Ela tem que ter o custo-benefício. É isso que eu falo. Assim. Então, antes de investir numa câmera, antes de investir no material fotográfico, tem que ter o custo-benefício. Tem aquela câmera que vai custar um valor muito mais elevado quando é câmera para futebol, né? A câmera para eventos esportivos, seja o animal também, que o obturador dela precisa ter aquele longo alcance, então só a lente, né? Então assim, tem um valor às vezes até muito mais que um carro.
Então, resumindo a sua pergunta, que qual que é a câmera melhor, eu sempre falo assim, qual câmera, né, qual material melhor é o que está atrás da câmera. Então... O equipamento é 50%, né, Murilo? O equipamento é 50%, porque o melhor material mesmo é o que está atrás da câmera. Sim. Vai porque a câmera, ela eu posso estar usando um celular, Sim. mas se meu olhar estiver treinado, se tiver uma boa luz, né, porque também eu posso ter tudo assim, eu posso ter o conhecimento, posso ter a técnica, posso estar até com uma câmera muito boa, mas se não tiver um equipamento de luz, né, então ela não se sustenta. Sim. Então hoje que eu falo, resumindo, a melhor câmera, o melhor equipamento hoje é o que está atrás da câmera. Legal, boa resposta, Murilo, boa resposta, isso aí, 50%, né, equipamento é 50%, isso em qualquer segmento, tá, gente? Qualquer segmento, 50% é material, é equipamento, agora precisa ter o olhar por trás daquilo, né, precisa ter o dom por trás daquilo. Até na mão de um médico, o que ele adquiriu em faculdade é 50%. O desempenho na hora da cirurgia ali mesmo é mão humana, é o profissional, é o dom mesmo. Agora, Murilo, antigamente, pegava um filme de 36, você tirava lá 36 fotos, você levava 2 filmes, tirava lá 2 filmes de fotografia. Hoje, mais ou menos aí, numa cerimônia de casamento, quantas fotos, mais ou menos, você tira e entrega para escolha? É uma quantidade mais ou menos, o que seriam umas 300 fotos, umas 200 fotos? Porque hoje mudou também, né? Você chega lá, você recebe aquela pancada de foto para você escolher, que as noivas têm até momentos de pânico ali, porque uma cada vez mais bonita que a outra e precisa do marido junto para ajudar a escolher e eles ficam quebrando cabeça. Ai, meu Deus, é tanta foto bonita, mas precisa escolher uma quantidade, né? Eu acho que é o pânico aí da maioria das noivas aí, a hora de escolher, porque uma é mais bonita que a outra, uma é mais marcante que a outra, mas quantas são entregues para escolha, mais ou menos, Murilo? Então, Roninho, essa é uma pergunta e uma resposta muito delicada, porque é muito específica. E não dá para dar uma resposta generalizada. Sim. Porque quando nós passamos da fase do analógico para o digital, que eu acompanhei essa fase, ficava tudo muito em questões de números, né? Você lembra, né? Quando a questão das TechPix, né? Que quantos megapixels tem a câmera? Então, assim, tem essa marca, né? TechPix, né? TechPix. Então, que ela era vendida, era uma câmera assim, muito simplesinha, ela não tinha quase nada de qualidade, só que o comercial dela, o marketing dela, era voltado por quantos pixels ela tinha. E isso, né, fazia elevar e criava na imaginação das pessoas que aquilo era qualidade. E depois disso, não só dos pixels, da câmera, né, que nesse processo do analógico para o digital, veio também a quantidade de fotos que o fotógrafo entrega. Sim. Então, quando o fotógrafo falava assim, nossa, eu entrego 2.000 fotos, né, na hora de fechar o orçamento, né, eu falava assim, vou te entregar 2.000 fotos. Então, o cliente fala assim, nossa, que maravilha receber 2.000 fotos. Vou te entregar aquele fotógrafo lá, eu gosto porque vou fechar com aquele fotógrafo porque ele vai me entregar 5.000 fotos, porque era mais ou menos, era essa a ideia. Se você, lógico, não era, eu comecei em São Paulo, então se lá era inadmissível um casamento também com um único fotógrafo. Sim. Né? Lá há 15, 20 anos atrás, só tinha qualquer casamento, seja o mais simples, seja o mais elaborado, com mais investimento, era uns 5 ou daí para mais, no mínimo 5 fotógrafos. Então, se você calcular 5 fotógrafos entregando uma base mais ou menos de 600 a 1.000 fotos, então dá uma quantidade de fotos muito grande. Sem dúvida. Só que na hora do cliente, foram se passando os anos e os próprios clientes, os próprios estúdios começaram a ver que isso não ia se sustentar. Porque não adianta você receber 5.000 fotos e isso não ter qualidade nenhuma. Realmente. Então hoje, né, ao longo dos anos foi criando essa consciência. Sim. Que não era a quantidade de pixels que era o melhor e muito menos a quantidade de fotos que era o melhor. Então, assim, hoje, se você falar, igual hoje eu entrego para um cliente, numa base, num casamento, umas 300, 200 fotos boas, passado por um olhar, né, passado por um critério de avaliação, essa foto aqui ela não serve para nada. Porque acontece. Né? Às vezes assim, olho fechado, a pessoa às vezes não está numa pose que favorece. Sim. Então, essas fotos já vou excluindo.
Então não é que eu pego o arquivo que está ali no meu cartão e já entrego para o cliente. Então passa por uma avaliação, eu vou deixar as melhores e dentro dessas melhores mais ou menos fica nessa faixa de 300 a 400 fotos. Nisso, né, tem a quantidade mínima de um álbum, né, seja o pacote que o cliente vai receber, só que hoje é mais ou menos isso que todos os fotógrafos fazem, e como eu tinha falado antes, né, que antes era inadmissível um casamento ser feito com uma pessoa só, e por que hoje é possível? Exatamente por isso, porque hoje a responsabilidade, o fotógrafo tem uma maior responsabilidade naquele trabalho que ele vai estar realizando, porque ele pretende continuar no ramo da fotografia, e se hoje ele não entregar, hoje a comunicação, né, se espalha muito rápido, né, porque antigamente tinha algumas situações que às vezes assim, ou não só o fotógrafo, ou qualquer empresa, né, quando era negligente, então ficava em um único espaço restrito, né, essa informação. Hoje a informação ela se espalha. Então, se eu começar a não entregar as fotos, se eu começar a entregar de qualquer jeito, se eu começar a levar um prazo muito maior do que é o esperado, o meu nome é lógico que não vai ser o mais valorizado, ou o mais reconhecido, ou o mais procurado. Então, hoje, e voltando na pergunta que você falou em questão de fotos, eu acho que está muito mais abrangente, né, na questão da qualidade do que só na quantidade de fotos. Entendi. É isso aí. Agora pensa bem, a noiva pega lá 300 fotos que passa pelo olhar detalhista do Murilo, porque ele é bom nisso, escolhe umas fotos legais lá, coloca na mão na noiva, olha, não quero estar na pele para escolher aí a quantidade combinada, né? Porque realmente é trabalhoso, gente. São várias fotos, a gente quer levar todas, né? Mas algumas vão para o álbum, né? Que não é nem álbum mais, né, Murilo? Hoje é fotolivro. Essa mudança também de álbum para fotolivro foi bom no seu ponto de vista? O que você me fala? Eu gosto muito do fotolivro, mas a foto também impressa avulsa, né, o 15-21, 20x30, ela tem o seu espaço, eu gosto também. Eu acho que nenhum tipo de fotografia impressa ficou obsoleto, embora passamos também por essa transição, né, sobre o que é de não fotografar mais. Então, assim, de fotografar não, de imprimir, né, no papel fotográfico. Então passamos por essa transição e dos clientes não desejarem a foto impressa e só pelo arquivo digital, porque a intenção era só postar, né? Só não quero solicitava o orçamento, não quero o cliente, né, falava assim, não quero a foto impressa, só quero o digital. Então nisso o que cabia a nós fotógrafos fazer é mostrar a importância da foto impressa. Então, assim, eu sempre trabalhei com foto impressa, embora também tenha a opção só do digital, mas hoje 80%, quase 90% dos meus clientes me procuram e fecham o contrato com a foto impressa. E sobre o fotolivro e a foto avulsa, que seria essas fotos 15-21, né? Então, assim, eu acho que os dois têm espaço, eu gosto das duas opções e os dois são importantes. Você trabalha com fotolivro, álbum? Isso, o fotolivro e o álbum. Beleza, então você está ouvindo esse podcast aí, esse momento, está observando a trajetória, a história do Murilo. É hora de você registrar seu momento com alguém que tem essa história que você está ouvindo aí, né? E você pode conferir também nas redes sociais lá, que isso é extremamente importante. Agora, Murilo, a última descontração aqui. Essa área de fotografia, a gente leva choque a cada momento também, né, Murilo? Você fotografa muitas crianças. Já aconteceu de você fotografar criança e passou um tempo depois, chega um menino de 10 anos, 12 anos... Sim. Você fez a foto minha quando eu tinha tantos meses, minha mãe levou lá, aí que a ficha cai, né, Murilo? Já aconteceu isso com você? Homem encontrar com você lá na frente, poxa, mas você olha assim, eu tô ficando velho, tá envelhecendo. Já aconteceu uma história assim com você? Já, acontece direto, principalmente que hoje eu trabalho nas escolas também. Sim. Então, aqueles bebezinhos que há 12 anos eu
fotografei, né, principalmente aqui em São João. Então hoje me encontro nas escolas, me encontro na rua, ou retorno, né, para algum evento, seja aniversário, ou me encontro num evento de casamento, eles me falam, você me fotografou com bebê, os pais mostram para eles, né, a foto quando ele era bebê ou gestante, quando estava na barriga da mãe, e aí eles me falam assim, eu vi, você fotografou quando estava na barriga da minha mamãe. Então, assim, eu levava... Hoje eu encaro até mais tranquilo, que eu estou hoje bem tranquilo em relação à minha idade e com o tempo também. Sim. Só que no início, se levava um choque. Principalmente quando eu comecei na fotografia e fotografava os bebês e os anos foram se passando. E aí me chamavam de tio. Ô, tio Murilo! E aí aquilo me causava, assim, não uma estranheza, mas assim, era porque eu, como sou filho único, então não tenho sobrinhos. Sim. Então não passei por essa fase de ser chamado por tio. E aí me causava uma estranheza, falei, nossa, os anos estão passando, né? O tempo passa muito rápido. Experiências que... Mas tem um lado bom, né? O Murilo deve ter orgulho de fazer parte dessa trajetória da vida dessas crianças. Com certeza, é muito principalmente quando você pega um 15 anos e saber que você fotografou meses dessa menina. Tem um lado de emoção, tem uma emoção no ar, né, Murilo? Você tem um orgulho, você olhar para aquela menina de 15 anos, você, poxa, vi essa menina com 6 meses, 1 ano, 8 meses, eu fiz o acompanhamento mês a mês dela, isso é realmente uma coisa... que a gente se sente assim, como eu vou te dizer, valorizado, parte da família, né? Acompanhando a trajetória dessa criança. Não, é muito gratificante, é muito feliz, embora assim, né, até a gente brinca com essa relação à idade, ao tempo, né, o susto que a gente leva quando o tempo, a gente pensa, nossa, eu fotografei quando era bebê, eu fotografei quando ela tinha 15 anos e hoje estou fotografando o casamento dela. Então assim, a gente se leva o susto, mas o outro lado também de quanto isso é gratificante, né? Porque se o cliente está retornando, me procurando, né, para realizar um outro evento, é porque é sinal que ele gostou. Sem dúvida. Né? Então, assim, é muito bom e fico muito feliz, né, com esse reconhecimento, com esse carinho, né, das crianças quando me encontram nas escolas e me falam, né, eu vi a foto que você me fez quando eu era bebezinho, ou eu lembro quando você fez a foto, lembra por causa da fotografia, né, quando eu tinha 1 aninho e hoje ele tem 10, e exatamente esse é o poder da fotografia, de fazer você lembrar de momentos que às vezes você não ia passar naturalmente na sua cabeça. Você às vezes, assim, igual a minha infância, né? Eu tenho algumas memórias da minha infância hoje com 43 anos, que não são memórias que eu vou lembrar, embora que eu tenha vivido naturalmente. Eu lembro porque eu vi uma foto. Então, assim, esse é o poder da fotografia, de você resgatar memórias, de você criar memórias, né, no seu filho, ou até para nós mesmos, né, memórias, reviver aqueles momentos felizes que a gente passou. Legal. Você que está assistindo pela televisão, você que está assistindo pelas redes sociais, o podcast hoje Liberdade de Expressão está recebendo Murilo Borges, fotógrafo em São João Nepomuceno, tem uma trajetória linda aqui nessa área de registros, né? E esse podcast é um podcast que a gente abre para receber essas histórias, né? Pessoas que fazem a diferença realmente na comunidade, pessoas que fazem a diferença em segmentos diferentes. Por isso que faz com que esse podcast seja bem assistido na internet, seja bem compartilhado, e é uma honra receber histórias como essa do Murilo aqui nessa data de hoje. Agora, tá passando para quem está em casa, Murilo, agora eu peguei algumas fotos da internet agora, tá passando para quem está em casa a rotina no esporte e a experiência da primeira maratona em São Paulo. Tá passando algumas imagens agora. Murilo é esportista também e pegou a maratona em São Paulo. Que desafio, hein, Murilo? Fala um pouco disso pra gente. Foi um grande desafio, não foi nada fácil a preparação e muito além, né, da preparação e daquele momento que eu vivi ali durante a maratona, né, que foi realizado no dia 12 de abril, teve o processo antes, né? Sim. Que antes de chegar na possibilidade, eu imaginar que eu conseguiria fazer uma maratona. Tem muitos anos que eu corro, que eu faço parte da equipe Nativos. Eu comecei no início da formação do grupo Nativos. Hoje é uma equipe de São João muito grande, né? Mas eu iniciei na corrida com o início também desse grupo. Sim. E sempre quando eu comecei a correr,
eu sempre me via um pouco limitado em questões de longas distâncias. Eu corria entre 7 a 10, no máximo 15 quilômetros, mas até com uma certa dificuldade. Sim. Porque minha cabeça chegava num determinado quilômetros, minha cabeça ela ficava meio tumultuada, né? E aí eu falava assim, não, tem que parar para respirar, para relaxar, e depois eu voltava a correr. Então, se eu era limitado um pouco com 7 quilômetros, então quanto mais 42 quilômetros. Né? Essa maratona é 40? 42 e um pouquinho de... Meu Deus, 42 quilômetros. Resumindo, gente, daqui a Juiz de Fora nós temos aí praticamente uma ida a Juiz de Fora. É, quase isso. Meu Deus, daqui a Descoberto 9 quilômetros. Você vai a Descoberto umas 4 ou 5 vezes. Exatamente. Tem que ter saúde, tem que ter, como você falou, uma preparação mesmo. Tem que ter uma preparação. E nesse processo, que quando eu fui diagnosticado com TDAH, que foi em setembro do ano passado, com tratamento, eu comecei a ver que eu tinha coisas que eu achava que eram limitantes, né, que eu poderia realizar. Sim. E uma delas foi a corrida a longas distâncias. Porque com a cabeça mais organizada, com a cabeça mais tranquila, eu comecei a ver que eu poderia me dedicar mais ao esporte. E daí veio a ideia da maratona. Né, a maratona não coloca um tênis e sai correndo. Sem dúvida. Né? Então, assim, eu precisei treinar. Eu procurei uma equipe Épicos, que é de Descoberto, com o professor André, e através, né, do acompanhamento dele, né, com o treinamento dele, eu me possibilitei que a maratona poderia se tornar realidade. Sim. E daí eu fiz a minha inscrição para São Paulo. E aí no dia mesmo fluiu tudo certo, mas o processo foi bem trabalhoso. 42 quilômetros, aí quanto tempo? Eu fiz em 5 horas. Você tá de brincadeira, Murilo. 5 horas, 42 quilômetros. Correndo 5 horas sem parar. Mas assim, para você só ter uma base, assim, o campeão, ele ganhou com menos de 2 horas, 1 hora, quase 2 horas, mais ou menos. Nossa. Quem ganhou. Então assim, é muito exaustivo. Hoje uma pessoa iniciante faz mais ou menos essa fase que eu fiz, né, de entre 4h50, 5 horas. E quem já corre mais tempo, né, já fez outras maratonas, corre entre 4h30, mais por aí. E como o Murilo Borges chegou no final? Chegou destruído? Chegou inteiro? Como é que você chegou lá? Eu cheguei relativamente vivo. Mas assim, eu posso falar que eu cheguei na medida do possível tranquilo, porque tem realmente pessoas que chegam praticamente acabadas, assim, com o pé destruído, com muita lesão pelo corpo. Nossa. Então, mas como eu fiz um acompanhamento, né, com um profissional, e então assim, fiz um preparamento durante alguns meses, né, foram 6 meses me preparando, então consegui chegar à maratona bem. E assim, a maratona, como era a primeira, eu coloquei na minha cabeça que ela assim, não seria em questão de velocidade. Sim. Então eu parava, fotografava, me fotografava. Ah, você fotografou também? Então fotografava, tinha que ter um registro. Legal. Né? Eu falei assim, olha, vai ser um momento, não sabia se ia ter outros, né? Sim. Então eu falei assim, vai ser o momento que eu quero ter o maior registro possível. Então fotografava tudo quanto há, fiz vídeos. Sim. Então por isso que hoje tem até uma quantidade significativa de imagens desse momento. Tá passando para quem está em casa agora, são imagens legais. Algumas dessas imagens você fez durante o percurso mesmo. Algumas imagens eu que fiz no meu celular e outras câmeras, outras fotos, outros registros daquela equipe que tem a foto... Tem uma equipe que geralmente acompanha esses percursos, fotografando, tem vários fotógrafos que ficam em pontos estratégicos. Outros tem fotógrafos profissionais que é da própria organização que eles colocam fotógrafos lá. Sim. Agora, eu quero parabenizar o Grupo Nativos, né? Que trabalho bonito, né, Murilo? Que legal o trabalho em São João. Isso é investimento na saúde, tá, gente? Eu acho que um grupo como esse deve ser valorizado, apoiado pelo poder público também, pela cidade, deve ser patrocinado, porque eu vou te falar, é importante a prática de esporte, é importante respeitar o limite também, né, Murilo? Com certeza. Não é só ter um estalo ali e começar a praticar esporte, é importante você
passar por um médico antes, olhar como é que está antes, fazer uma bateria antes e depois praticar atividade física. Isso é importante, isso é lindo. E o Grupo Nativos em São João participa de todas, ou da maioria desses percursos aqui na região, principalmente essa parceria com o G10 também, que Sim. é uma parceria forte. Já nos encontramos aí com o Grupo Nativos em corridas em chácara, em outras cidades também. Então é importante mais esse valorizar a prática de esporte, né, Murilo? Isso é importante. O Grupo Nativos ele está crescendo cada vez mais, é um grupo que é gratuito, né, para participar, Sim. então não tem nenhum custo. A prefeitura hoje, temos essa alegria, né, que ela investe no grupo, ela apoia o grupo, então tem outros grupos crescendo na cidade também e que vejo o tão quanto isso é importante também. Sim. Tem outros grupos também que a prefeitura também apoia esses grupos, porque é através do esporte que a gente consegue transformar vidas, né? O esporte transformou a minha vida vidas, né, e salvar vidas, porque com certeza. Tem pessoas sim. que o indivíduo não estava nem sabendo, mas ele estava com algumas situações na sua vida que, se não fosse implantada uma prática de esporte, poderia se agravar. Sim. E pela prática de esporte ele conseguiu reverter o quadro. Sim, isso é importante. Certeza. É importante. Eu falo que hoje assim, o esporte salvou minha vida e salva vidas, né? Hoje temos tantos depoimentos aí, né, de transformação e hoje a corrida de rua ela cresce cada vez mais. Então assim, se a gente tem na nossa cidade a possibilidade de crescer, aumentar esse grupo Sim. e de fortalecer a equipe, né? Sem então dúvida. Depende de cada um de nós, depende do poder público, né? Que hoje apoia através da Secretaria de Esportes. Quibil, um abraço para o Quibil, tá? Fernando de Leles, abraço, tá, Fernando? Então assim, a gente tem essa felicidade, né? De ver o grupo crescendo. Legal. Agora, uma conversa forte na cidade, o comentário tá rodando por aí, que há uma preparação do Murilo Borges para a próxima maratona em Juiz de Fora. Isso é verdade, cara? Sim, é verdade. Está se preparando para a maratona em JF. Eu pensei que ia ser só uma, né? Como no início eu achei que eu ia concluir só esse ano e nem tinha possibilidade e visão de fazer outra. Mas conforme foi um sucesso, né? Assim, eu concluí a de São Paulo, foi muito boa. Então agora estou me preparando para a próxima maratona, que vai ser realizada no dia 26 de julho, Sim. né? Em Juiz de Fora. E vai ser a primeira maratona de Juiz de Fora. Então isso legal. Que é o mais incrível, assim, porque na nossa região há tantos anos, né, que tem corrida de rua, mas vai ser a primeira de Juiz de Fora, é a primeira da nossa região, uma maratona sendo realizada. E quantos km lá em Juiz de Fora? Já foi revelado? São 42 quilômetros. 42, porque maratona, não sei preciso agora, a maratona, para ser considerada maratona, é 42 e alguma coisa, tem mais uma porcentagem, que eu esqueci. Tá aí, ó, grande desafio, agora, não em São Paulo, agora em Juiz de Fora, isso é importante. Agora, Murilo, qual foi uma das primeiras melhorias que você observou quando você começou a praticar esporte? O que você notou que houve grandes melhorias, houve avanço? É a respiração, é a concentração, é o ânimo? O que você sentiu de melhora física na prática de esporte? Roninho, a prática de esporte ela traz uma melhoria para a vida, né, de todos que praticantes, em todas as áreas. Né? E para mim não foi diferente. O esporte ele transformou em todas as áreas da minha vida, trouxe benefícios para todas as áreas da minha vida, seja no meu trabalho, seja meu convívio social, e principalmente meu convívio entre os amigos do esporte mesmo. Então, assim, a realizar hoje com mais consciência o esporte, a corrida de rua, ela trouxe benefícios, principalmente o que eu posso falar assim, de maior mesmo foi a minha cabeça, minha mente. Que legal. Né? Ela trouxe uma consciência corporal, ela trouxe uma consciência de benefícios até do que eu vou comer, de fazer escolhas, Sim. né? O que é benéfico para mim, o que contribuiu não é para o equilíbrio. Para contribuir no equilíbrio, exatamente. Que legal, que legal. Então, psicologicamente é importante, você sente melhorias, a parte física também você sente que há mais disposição,
você sente que o corpo ele começa a ficar um corpo que você tem um bom relacionamento com ele, né? Sim. É ruim quando você quer levantar, quando você quer ir, mas dá aquele desânimo, dores para todo lado, aquela tensão. É uma situação meio complicada. A prática de esporte ela deve ser realmente valorizada, até para a questão pulmonar e a questão também de respiração do próprio coração, que é a máquina do corpo humano, né, Murilo? Sim, com certeza. E não só da respiração, mas a questão também está muito relacionado também aos benefícios de você controlar o seu peso. Sim. Né? Eu passei por uma cirurgia que eu precisei ficar internado 45 dias de apendicite, e com isso eu saí do hospital com uma trombose e uma hérnia. Olha. Então fiquei mais 2 anos nessa luta, né, de recuperação, de reabilitação. Então, consequentemente, engordei. Engordei muito, fiquei com sobrepeso mesmo. Olha. E retornar à corrida me trouxe a possibilidade, não foi fácil também, não foi de uma hora para outra, mas com dedicação, com constância, principalmente nos treinos, me trouxe a possibilidade de eu abaixar o peso. Porque com sobrepeso a gente sabe que tem várias limitações, tanto na saúde e na vida também. Então eu cheguei a ficar pré-diabético durante esse tempo, eu fiquei com colesterol muito alto. Então a corrida, além do psicológico, né, que eu falei assim, da minha cabeça, ela organizou essa questão também do físico. Né, que eu não estava satisfeito com o meu sobrepeso, e a gente vê hoje, né, a estatística de que em relação ao peso, que é uma situação muito delicada, porque hoje já saiu até uma pesquisa que o maior remédio hoje vendido, que bateu o recorde mais do que o remédio do câncer, é a tal das canetinhas. Né? Então, assim, que ela não é... criticando, né, essa medicação, que é as canetinhas, mas tem quem precisar, né, utilizar das canetinhas para emagrecer, que procure um médico, né, e não aleatoriamente, porque assim, esse aumento não foi através, né, dessa pesquisa, não foi só o consumo através de organizações de um médico, através de um médico. Sim. Né, então assim, é uma questão muito séria, né, essa questão de sobrepeso, de como você vai emagrecer, e se procurar um método para emagrecer, que procura através de um médico e tenha consciência, né, de como vai ser feito. São situações que aparecem de uma hora para outra e as pessoas se aventuram mesmo, né, Murilo? Esse lance das canetinhas aí é perigosíssimo. Nós temos aí matérias no Fantástico, nos jornais, nos telejornais e vários veículos de comunicação alertando, e é impressionante como as pessoas acham que vai resolver a situação. Querem fugir da academia, né? Fugir dos pesos, da rotina, que é importante. É assim, é um preço, mas como é que você vai chegar em algum lugar sem pagar preço, Murilo? Até para ter um automóvel sem preço não vem um automóvel. Uma motocicleta, ou sei lá, sem preço você não adquire. E uma boa forma física também tem seu preço. É uma rotina que precisa ser mantida, e muitas vezes, por não querer pagar pela rotina, as pessoas vão para caminhos que as pessoas falam que são mais fáceis, né? Aí é apresentadas canetinhas e outras situações que pode sair muito caro, e a pessoa pode pagar com a própria vida. Sim, infelizmente. Murilo, a gente está quase no final, um bate-papo legal, bom demais poder conversar com você. Fala um pouquinho da importância da família, amigos e pessoas apoiarem nessa caminhada, nesses momentos. Qual a importância de ter aí a família do lado, os amigos do lado, apoiando nos momentos que é nem decisões que a gente tem na vida? Sim. A família, ela é a base de tudo, né? Então ela é a nossa raiz. Se a gente não nos dedicarmos, né, e não estarmos em conexão com a nossa família, a gente perde essas raízes. E uma planta sem raiz, ela morre. Né? Então, assim, não só nos momentos de alegria, mas principalmente nos momentos mais difíceis da vida, quem vai estar ao nosso lado é a família. Então, hoje eu valorizo e prezo muito pela minha família. Hoje, a forma que eu trabalho de uma forma mais organizada, mais consciente,
voltado também para eu ter essa conexão com a minha família. Sim. Também eu não posso só pensar em trabalho, só negligenciar, porque o nosso trabalho de fotografia, né, o seu trabalho como cinegrafista, como na rede, na televisão, então a gente acaba se perdendo se a gente não separar esses momentos com a nossa família. Sem dúvida. Então a minha base é familiar, né? Então, assim, e também outro lado também que acho que é essencial e que eu prezo muito e valorizo muito são os amigos, né? Porque a humanidade, né? E o ser humano, ela não se permanece sozinha. Sem dúvida. Então ela é através de elos, é através de contatos, é através de verdadeiras amizades. Então, assim, os verdadeiros amigos eu sempre tento trazer próximos. E como eu tinha falado no início, né, a marca Murilo Borges só se consolidou através da confiança e a parceria dos clientes, né? Então, assim, eu sou muito grato a cada um, né, que eu fotografei, a cada família que eu fotografei, que eu registrei, pela confiança que eles depositaram no meu trabalho. E principalmente quando eu iniciei na fotografia aqui em São João, né, porque eu já fotografava em outras cidades, fotografo hoje em outras cidades também, mas aqui em São João é um caso muito especial, porque aqui eu consigo criar mais vínculos, né? Ver aquela criança que eu fotografei quando era bebezinho, hoje crescendo, uma moça de 15 anos que eu fotografei alguns anos atrás e hoje podendo fotografar o casamento. Então, essa conexão, né? E essa base desse trio, né? Que é a família, amigos e família. Então, é muito importante, né? E só que isso só se sustenta se a gente tiver um outro olhar, um outro cuidado, que é o espiritual. Então, se a gente não tiver Deus, né, presente na nossa vida e em todos os momentos, né? Às vezes a gente procura Deus e essa conexão, né, espiritual só no momento de dor. Só que a gente sempre tem que estar firme em todos os momentos, seja quando a gente está acordando ao nosso deitar. Então também tem essa consciência e essa rotina minha de sempre estar agradecendo, sempre estar me fortalecendo minha fé. Porque sem Deus a gente não consegue caminhar. Beleza. Murilo, a gente está chegando no final, mas já tive o prazer, a honra de encontrar em alguns momentos com você, sua mãe. E é impossível não notar, né, o carinho que você tem com ela, cara, e o carinho que ela também tem com você. Como é que é o nome de sua mãe? Joana. Quem é a dona Joana para você, Murilo? É uma pessoa que eu sei que tem aí muito do Murilo hoje. Sim. A gente nota no olhar, já tive a oportunidade de observar, a gente observa. Para você ter uma ideia, você nem pensava que eu já observei algumas vezes, em alguns momentos, alguns eventos que você estava lá com a sua mãe. Eu vi ela conversando com você conversando com ela, e a gente sente aquela energia, né? Aquele carinho, aquele olhar de ternura, aquele jeito, aquele torcer um pelo outro, né? Sim. Quem é a dona Joana para você, cara? Minha mãe, né? Ela é tudo para mim. Ela é a base de tudo que eu sou hoje. Eu agradeço pela minha mãe. Então foi muito difícil, né, a minha criação, porque meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. Então isso há 42 anos, né? 41 anos atrás, né? Uma mãe solteira, ela era muito julgada. Então não foi nada fácil para ela, né? Se vendo quase que sozinha, né? Solteira e com uma criança para cuidar. Só que ela desempenhou esse papel com muito amor, muita dedicação, muita ternura. Então, hoje eu sou muito grato a cada passo que ela deu, a cada ensinamento que ela me passou. A corrida também foi através dela que eu comecei a ter gosto. Porque ela pratica também, Sim, ela pratica, ela corre. Legal. Dona Joana, parabéns, dona Joana. Exemplo, hein? Prática de esporte dando exemplo para muita gente. Ela está com quantos anos? Ela está com 65 anos. Olha só, 65 anos na prática de esporte. Parabéns, dona Joana. 65 anos. E ela corre assim, todo dia. Hoje ela é aposentada, né? Ela é professora e hoje ela é aposentada, então hoje ela tem a possibilidade de correr praticamente quase todos os dias, treinar. Várias vezes ela sobe ao pódio,
para ganhar na faixa dela, né? Olha, então ela se que dedica isso, muito. Que legal. Mas ela sempre foi do esporte. Ela já fez capoeira, ela já fez Muay Thai. Então ela sempre foi uma pessoa ativa. E hoje, né? Hoje eu falo até com os pais também, que o exemplo dos pais é o que o filho vai refletir isso no futuro. Então, assim, com a visão, né, que minha mãe teve de praticar esporte, de fazer uma alimentação saudável, de se dedicar, eu aprendi isso com ela, né? Não aprendi de uma hora para outra, principalmente na fase da adolescência, a gente, né, quer fugir um pouco desse contato, desse exemplo. Então, assim, eu não gostava de correr em rua, só que depois cresci, né, e depois quando eu comecei a correr, eu já tinha 30 anos, então... 30 anos. Então demorou um pouco para eu começar a correr. De ouvir os conselhos da mãe, De ouvir os conselhos da mãe, Mas aí eu comecei a correr, peguei o gosto. Então, assim, minha mãe hoje, ela é a base de tudo, o meu exemplo e é meu amor. Tá explicado então, né, Dona Joana? Dona Joana é uma senhora bonita, com todo respeito, linda, assim, esbanja saúde. Tá explicado então, onde a Dona Joana toma água, né? Ela toma água no esporte. É por isso que a gente tem que praticar esporte. Fazer essa prática aí para realmente ter uma melhor idade e desfrutar disso, né? Desfrutar de uma melhor idade aí com prazer, livre de muitas dores, de alguns incômodos que a falta de esporte pode ocasionar. Isso é complicado. Murilo, última pergunta. É uma pena, o bate-papo com você tá legal aqui, tá bom demais, mas a descoberta do TDAH e a importância do autoconhecimento e o tratamento. Fala um pouco disso pra gente. A última pergunta. Então, a descoberta do TDAH tem 7 meses que eu estou fazendo tratamento. Mas eu já me reconhecia um pouco diferente desde a minha infância. Tanto quando eu cheguei no terapeuta para fazer a análise, né, que eu já me via um pouco diferente, a primeira coisa que ele perguntou foi sobre a minha infância. Então, assim, e é um assunto muito amplo para eu só generalizar, e coisa que normalmente a gente faz, a gente generaliza, falando assim que o TDAH é aquela criança que não presta atenção, aquela criança inquieta, impaciente, nervosa, então que não consegue se concentrar. Então era um combo disso tudo. Só que um pouco mais também, porque assim como falei, a gente não pode generalizar só nessas questões. Sim. Ela é muito mais ampla. Então sempre quando me perguntam sobre o TDAH e como foi a minha descoberta, eu sempre falo, sempre eu falo assim, quando você desconfia que tem o TDAH, sempre procurar um psiquiatra. Sim. Porque o psiquiatra que vai poder fazer a análise mais assertiva e te dar o diagnóstico. Então, assim, ou para o seu filho também, né? Então, assim, tem pessoas que às vezes tem pais que ficam na dúvida se o filho tem, não tem, percebe uma diferença nele, ou está passando por uma dificuldade muito grande, coisa que minha mãe passou, só que na época não sabia muito disso, né? Sim, não tinha esse nome de TDAH. Então, o TDAH antigamente, quando eu era criança, era aquela criança que causa irritabilidade nos adultos, que sempre fica perguntando, que não tem paciência. Né? É o famoso elétrico, exatamente isso. Então, assim, aí você vai minando essa criança, né? Os adultos, né? Então, sempre procura, assim, antes de você começar a perder a paciência com seu filho ou com seu aluno, então, procura uma pessoa, um profissional, né? Eu faço terapia com psicólogo já desde criança, eu sempre fiz. E só que fui diagnosticado, comecei a ter essa percepção que eu era diferente, olhando ao meu redor e fazendo essa análise interna mesmo. Então, assim, aí eu vi que eu tinha uma situação diferente e procurei um psiquiatra, né, que é o Dr. Arthur, um excelente psiquiatra que hoje já atende aqui em São João. Dr. Arthur, um abraço, doutor. Gente boa demais, profissional. É muito profissional. E então, assim, ele poderia dar, né, ou outro psiquiatra poderia dar mais exemplos, né, e ser mais assertivo nesse assunto. Mas o que eu posso falar hoje sobre a minha experiência foi isso. Eu comecei a me ver diferente, muito diferente, né, fora do normal, mas desde criança comecei a olhar o entorno e daí, com um psicólogo, eu fui procurar um psiquiatra, que foi o Dr. Arthur. E nisso ele diagnosticou, ele afirmou que eu tinha TDAH, comecei o tratamento
E no primeiro dia, é incrível, assim, parece que é um milagre. No primeiro dia do tratamento, eu comecei a sentir os benefícios. Olha, que legal. E qual que é o benefício? Realmente é silenciar a mente. Só o fato de você começar a se entender também é 50%, né? É 50%. Você se acha, se encontra e se entende, sabe por que você tem essas diferenças. Você aprende a lidar com as diferenças. Com certeza. Mas não só... porque eu já tinha essa percepção também da minha diferença. Sim. Só que além de entender a sua diferença, é te dar mecanismos e um suporte para você viver com aquela diferença. Então essa é a diferença, assim, você viver e procurar a melhor situação. Só que assim, porque sem o tratamento eu me via como se eu não tivesse uma perna. Sim. E a pessoa fala assim, levanta e anda. Com o tratamento eu não tenho uma perna, isso simbólico, não tenho uma perna, tô com uma bengala e vou e ando com aquela bengala. Sim. Então de uma forma simbólica, é isso que eu vejo com o tratamento. Ela te dá possibilidades, ela te dá ferramentas para você viver, conviver em sociedade, conviver no trabalho, né? Então, hoje meu trabalho é 40% fotografando e a outra parte é editando. Então, assim, para eu me concentrar, ficar sentado numa mesa, olhando um monte de fotos, e não só fotos, mas organizando a empresa, então eu tenho que ter a mente tranquila. Sim. Então o diagnóstico e o tratamento do TDAH me possibilitou essa transformação tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional também. Que legal. Murilo, bom demais te receber aqui, cara. Foi uma honra muito grande te receber aqui. Eu observo seu trabalho já tem muito tempo. Você é um cara jóia demais, você é muito querido aqui em São João. Isso não é eu que estou falando não, tá, gente? Você pode ir nas redes sociais desse profissional aqui que você vai ver que tem um carinho muito grande pela cidade por ele, um reconhecimento, uma identificação com o trabalho que o Murilo desempenha há anos em São João, 12 anos aqui em São João. É um cara que não é só trabalho, não é só o fotógrafo, é o CPF, né? O indivíduo chamado Murilo Borges. É alguém que é parceiro, é amigo, é alguém que não faz mal para ninguém, sempre parceiro, né? Você vê o Murilo andando pelas ruas, sempre praticando esporte, sempre portando equipamentos ali, para lá, para cá. É um cara muito focado, um cara na dele, vive uma vida de paz com todo mundo, um incentivador do esporte, de registros. Então, uma honra muito grande, cara, te receber aqui. Estou assim feliz de ter te recebido aqui, de ter ouvido a sua história. Sei que é uma história bonita demais, uma história linda. Um cara que contribuiu com muitos registros e tem uma trajetória aí fantástica. Para a gente foi um ganho, para a Conexão foi um ganho. Tenho certeza que tem muita gente assistindo agora nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também na televisão. Alguns deixaram lá os comentários, alguns já curtiram, gostaram dessa entrevista, desse bate-papo aqui. E, cara, espero receber você outras vezes aqui pra gente conversar, trocar ideia, porque as coisas mudam muito rápido, né, Murilo? Daqui uns dias, esse cenário aí de fotografia, de corrida, maratonas, esse cenário que você é envolvido. Gostaria de te receber aqui pra gente te ouvir de novo, ouvir as mudanças, ouvir as novas conquistas. Você tá indo agora para essa maratona de Juiz de Fora, quem sabe a gente não senta quando você voltar. Sim. Foi um bate-papo tão legal, uma interação aqui bem interessante. Seria uma honra te receber aqui de novo. Obrigado por ter participado desse podcast. Liberdade de Expressão, um dos podcasts mais assistidos aqui da Conexão. Obrigado por ter vindo, cara. Rony, eu que agradeço, né? Foi uma alegria muito grande estar aqui conversando com vocês, conversando com todos da Conexão TV. E é muito bom, né, compartilharmos ideias, compartilharmos experiências, né, porque é através dessa conexão que a gente pode crescer, que a gente consegue crescer, né, e a partir do momento que a gente contribui, né, seja com uma dica, seja com uma informação, seja com a experiência da nossa vida, a gente cresce também junto. Sem dúvida. Então, assim, eu também gostei muito de estar aqui. Pode me chamar, né, e convidar sempre quando quiser. Vai ser uma alegria estar com vocês aqui. E é muito bom, né, essa participação. Estar aqui, poder mostrar um pouco mais do meu trabalho. Sim. E todos aqui de São João, né? E eu tenho ciência, né, que a sua transmissão
né, não fica só aqui em São João, né, fica na região toda e hoje com a internet, né, ela tem um alcance muito maior do que aqui só da região. Sim. Então, assim, que esse bate-papo, né, atravesse fronteiras, né, e possa ajudar pessoas, né? Até a questão de TDAH que você trouxe agora aqui, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Não só na questão do TDAH, mas também na questão da fotografia, isso, né? Que assim, que possibilitar pessoas que pensam em entrar nesse ramo da fotografia, né? Que assim, todos têm essa possibilidade. Sim. Né? Eu era adolescente, eu lembro que a fotografia, ela sempre me causou um desejo, né? Só que eu via muito distante transformar aquele desejo, aquela vontade em profissionalizar aquele sonho. Então era mais um desejo assim, eu gosto da foto, eu gosto do registro, mas eu nunca vi isso possível. Sim. E hoje, assim, eu poder falar para as pessoas e mostrar, né, com a minha vida, que todos têm acesso e podem se tornar um fotógrafo, pode transformar o sonho dela num campo profissional, né? Então, que eu puder ajudar e que eu puder levar essa informação, eu sempre estarei aqui. Murilo, fala pra gente, quem está em casa nesse momento, gostaria de lidar com registros, né? Casamentos, aniversário, gostaria de ser fotografado, gostaria do seu trabalho. Como é que faz para te conhecer, para entrar em contato com você, para te ter um casamento, um aniversário, rede social e telefone de contato, tem? Tenho sim. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, a rede social é Murilo Borges Fotógrafo, tanto no Instagram, no Facebook e no TikTok também. Hoje eu posto bastantes vídeos de trabalho, né, no TikTok. O TikTok começou como uma plataforma de dancinhas, né? Mas hoje ela está sendo muito utilizada para divulgação também da marca, de contatos, e ela facilitou muito essa questão uma plataforma dinâmica. Então hoje o cliente quiser me procurar através da rede social, Murilo Borges Fotógrafo. E o meu WhatsApp também pode ser pelo WhatsApp, é 329-8821-9102. Beleza. Então você pode entrar em contato e levar aí um fotógrafo profissional com equipamento joia, experiência de registro para o seu evento. Você acabou de assistir o nosso podcast Liberdade de Expressão. Hoje recebemos para um bate-papo legal, tenho certeza que você de casa gostou também, Murilo Borges, fotógrafo de São João Nepomuceno, 12 anos de atividade só em São João, se dedicando a registros, casamentos, aniversários, fotos de crianças. O estúdio do Murilo agora está passando por algumas mudanças, é importante, sei lá, para você ver as mudanças que estão acontecendo lá, é importante, tudo para que você, as famílias de São João Nepomuceno saiam ganhando, né? Agora, esse podcast é aberto, você quer participar de um podcast, quer contar sua história, quer passar por aqui, quer sentar nessa mesa aqui para bater papo, você é muito bem-vindo. Essa TV não é uma TV minha, é uma TV nossa, ela é uma TV da comunidade. Então vai ser uma honra muito grande receber você aqui, para você sentar, bater papo com a gente aqui, contar um pouco da sua história e da sua trajetória de vida também. Esse podcast é o Liberdade de Expressão, um dos podcasts mais assistidos da nossa região, e será uma honra muito grande te receber aqui. O telefone está passando aqui embaixo, é só ligar e entrar em contato com a gente. Vai ser um lucro para a gente te receber. Até o próximo podcast, fique com Deus. Quem te disse que a televisão não tem audiência? Se a TV não tivesse força, as maiores empresas do mundo não continuariam investindo milhões em propaganda televisiva todos os anos. A televisão continua sendo um dos meios de comunicação de maior credibilidade, alcance e impacto na vida das pessoas. Enquanto muitos passam rapidamente pelas redes sociais, a TV entra na casa das famílias, acompanha o dia a dia da população e cria conexão verdadeira com o público. A Conexão TV segue firme levando informação, entretenimento, entrevistas, cobertura de eventos e conteúdo regional para aproximadamente 75 municípios da Zona da Mata Mineira, além da força das nossas redes sociais que crescem a cada dia. TV gera autoridade, TV gera confiança, TV gera resultado.
A comunicação evoluiu, mas a televisão continua mais viva do que nunca. Você precisa ir até as outras propagandas para vê-las, mas a televisão não. A televisão entra dentro da casa das pessoas, está na palma das mãos, no celular, da TV e no dia a dia do seu cliente. Aqui nós colocamos você, sua marca, seu produto dentro da casa de seus clientes. Eles não precisam sair de suas casas. Nós vamos até eles e entregamos sua propaganda. Venha divulgar conosco. Olha só, São João Nepomuceno e a nossa região tem um canal de televisão, a Conexão TV. Venha experimentar este grande impacto de ter a sua propaganda em um canal de televisão regional.